Ei, meus queridos, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Dalva. Nós estamos lendo a Bíblia e hoje é 11 de fevereiro de 2022. Eu quero falar uma coisa. No vídeo passado, eu falei sobre clã. Eu falava sobre clã. Aí eu falei, clã deve ser casa, deve ser lar. Porque tem uma Bíblia que falava assim que a Raquel roubou os ídolos do lar. E nessa Bíblia falava os ídolos do clã. Aí eu olhei no Google, clã significa família. Família, tribo. Então a Raquel roubou os ídolos da família, que pertencia ao povo da casa, né? E outra coisa, Deus mudou o nome de Jacó porque eu esqueci de explicar. Porque Jacó significa enganador. Aí quando Jacó lutou com Deus, ele mudou o nome de Jacó para Israel. Que Israel significa pai de muitas nações. E tirou o nome dele que significava enganador. Hoje nós vamos ler capítulo 34 de Gênesis. O conflito entre os filhos de Jacó e os siquemitas. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres, conhecer as moças, né, para fazer amizade, conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o Eveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Cara atrevido, né? Por isso, Siquém foi dizer a Amor, seu pai: consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos. Por isso esperou calado até que regressassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhes disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para vocês as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está aberta para vocês. Habitem-na. Façam comércio nela e adquiram propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: concedam-me este favor e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva e pagarei o que me pedirem. Que antigamente tinha esse negócio de dote, né? Dar o dote pela filha, não sei. Então somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai, Amor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos fazer isso. Jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que você se torne como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas, se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Amor e a seu filho Siquém. O jovem, que era o mais respeitado de todos os da casa de seu pai,
não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Assim Amor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com seus concidadãos e disseram: Esses homens são de paz. Permitam que eles habitem em nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com as suas filhas e eles com as nossas. Mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados, como eles. Lembrem-se de que os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então a condição para que se estabeleçam em nosso meio. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com seu filho Siquém, e todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fim da espada Amor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos e de tudo que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes desta terra. Somos poucos e, se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Jacó não sabia que os filhos dele fizeram isso. Fizeram a traição. Fizeram escondido do pai. Que o pai não admitia essas coisas, não. O pai era um homem de palavra. Se eles prometeram circuncidar, que ia juntar as famílias, ele ia cumprir. Mas os filhos fizeram essa traição. Mas os filhos responderam a Jacó. Mas eles responderam: Está certo ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Vamos ler o 35. O retorno de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó: Suba a Betel e estabeleça-se lá. E faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele: Livrem-se dos deuses estrangeiros, aos ídolos aí, ó, que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me enviou, que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Tá vendo como Deus protege a gente? A Bíblia fala em Deuteronômio 18, eu acho. Fala assim: se por um caminho as pessoas saírem atrás de você, por 7 caminhos fugirão diante de você. Então, quando a gente é protegido por Deus, Ele cumpre as promessas, né? As promessas são para nós. Às vezes a pessoa fica com medo de perseguição. Quando a pessoa tem Deus, não adianta ninguém nos perseguir. Porque se por um caminho alguém sair atrás de nós, por 7 caminhos fugirá diante de nós. Assim está em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, é isso mesmo. Fala sobre as bênçãos e maldição. Então vamos continuar. Ninguém ousou, vou até repetir. Quando eles partiram, o terror de Deus
Caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou, ninguém se atreveu perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus, El significa Deus, El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alom-Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. Seja próspero, né? Seja fecundo, seja... né? E multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dou a vocês. E também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel, ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Estudo, meus queridos, é Velho Testamento. Esse negócio de derramou bebidas, oferendas, essas coisas para Deus. Holocaustos, matava animais, tudo no Velho Testamento era assim. Deus pedia isso. Agora não se usa mais. Depois que Jesus se sacrificou por nós, Jesus foi o Cordeiro, né, que foi apresentado a Deus sem defeito, para que, através de Jesus, todas as ofertas foram pagas e todos os sacrifícios, né, todos os nossos pecados são perdoados pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, aquele que foi aceito, né, um Cordeiro sem defeito, sem pecado, sem mancha. Ele foi levado ao matadouro como um cordeiro, para levar os nossos pecados. Por isso que a gente fala que, né, a gente prega o Evangelho, e quem aceita Jesus, os seus pecados são perdoados. Porque só em Jesus está o perdão dos nossos pecados. Homem nenhum para perdoar pecados. Não adianta confessar com ninguém, como eu já fiz muito na minha infância. Já confessei com homem, contei meus pecados. Mas, agora que eu aprendi, só Deus pode perdoar pecados. Só o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Homem nenhum para perdoar pecados. Então, quem não entregou a vida para Jesus até hoje, ainda está com seus pecados, desde a infância. Ela vai só acumulando os pecados. Só quando aceita Jesus que os pecados são entregues na cruz. Os pecados são entregues, né, para que sejam lavados pelo sangue de Jesus. A Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Só quem aceita Jesus. Quem nega Jesus está desprezando a salvação que só está nele. A morte de Isaac e de Raquel. Gênesis 36. Não, 35 ainda. Ainda vai chegar no 36. Eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz, com grande dificuldade. E enquanto sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Porque Benoni significa filho da minha dor. Mas Jacó trocou o nome dele. Já pensou? Toda hora chamar o menino, ô Benoni, significa filho da minha dor.
porque ela morreu ao dar à luz. Mas o pai mudou o nome do menino e chamou ele de Benjamim. Que Benjamim é um nome, né, que tem significado bom. Eu não lembro agora não, mas tem. Assim morreu Raquel e foi sepultado junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Repetindo aqui, gente, que eu dei uma paradinha, eu acho que eu parei aqui, ó. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto ao caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna. E até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Túmulo. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Éder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Olha, gente, sempre teve B.O., né? Sempre teve essas coisas erradas desde o começo do mundo. Começou com Caim matando Abel. Né? Os dois primeiros filhos de Eva e Adão, Caim já teve um assassinato, Caim matou Abel. Então o mundo desde o começo do mundo já começa a acontecer essas coisas. O ser humano é pecador demais, a gente, né? Olha só, o filho mais velho do Israel foi lá e deitou com a concubina dele, concubina do pai. Então, mulher do seu pai. Então, não pense que Deus aprova, senão as coisas acontecem. Porque na Bíblia, hoje em dia também acontece muita coisa absurda. E na Bíblia também já acontecia. Desde o começo do mundo, né, o ser humano já tem a mentalidade, já tem o coração, os pensamentos malignos. Então, já acontece coisa ruim desde o começo do mundo. Então, na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso, o pai. Jacó teve 12 filhos. Esses foram seus filhos com Lia. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. Depois, Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Kiriat Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos. Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Os descendentes de Esaú. 36. Jacó ficou sabendo que o filho dele deitou com a concubina dele. Ele ficou calado, mas tudo tem consequências, vamos ver mais pra frente. Claro que o pai não ia se agradar disso. Isso é um pecado gravíssimo. Os descendentes de Esaú. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã. Com Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Heveu. E também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel. E Olibama deu-lhe Jeús, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e filhas e todos os de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã e foi para outra região, para longe de seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los,
por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna. Será que fala assim mesmo? Timna. Que ele deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeús, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú. É bom a gente ler genealogia, né? Genealogia, porque mais pra frente a gente vê, tem uns nomes que a gente já conhece, das coisas erradas que fazem. Por exemplo, Corá. Mais pra frente a gente vê a família de Corá. Então, é por isso que é bom ler genealogia. Esses nomes é difícil para ler, mas tem que ler tudo. Senão não estava escrito aqui. Foram esses filhos dentre os descendentes de Esaú: os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú: os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú: os chefes Jeús, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filho de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e esses foram seus chefes. Os descendentes de Seir. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando aquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã: Ori e Emã. Timna era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeús, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú: os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú: os chefes Naate, Zerá, Zamá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú: os chefes Jeús, Jalão e Corá. Meu Deus, eu não já li isso já não? Acho que eu tô lendo de novo. Gente, eu tô lendo de novo, desculpa. Irmã, Timna, irmã. Ori e Emã. Eu já li esse negócio, eu tô lendo de novo. Ori e Emã, Timna era irmã de Lotã. Esses foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Gente do céu, que nome diferente. Esses foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Foi esse Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto. Por isso que é bom ler a genealogia, ó. Eu nem estava lembrando disso. Foi esse Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto,
quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Esses foram os filhos de Aná, Dizon e Olibama, filha de Aná. Esses foram os filhos de Dizon, Endã, Esban, Itran e Querã. Esses foram os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. Esses foram os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus. Oreus. Lotã, Sobal, Zibeão, Aná. Dizon, Ezer e Dizã. Esses foram os chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Os reis e os chefes de Edom. Esses foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se... meio sem foco. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá, de Bozra, sei lá como me fala isso. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu e Hadad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadad morreu. E Sanlá de Masreca morreu, foi o seu sucessor. Sanlá morreu e Saul de Reobote, próximo ao Eufrates, foi o seu sucessor. Ah, que coisa difícil, né? Acabou de ler esse capítulo e parar. Saul morreu e Baal-Anã, filho de Aqubor, foi seu sucessor. Baal-Anã, filho de Aqubor, morreu e Hadad foi seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, neta de Mesaabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme seus nomes, clãs e regiões. Ou seja, conforme seus nomes, famílias e regiões. Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses